Boa noite, turma. Hoje vamos para o nosso último paradigma orientado a objetos e nessa aula a gente vai falar sobre a linguagem C Sharp. Bom, começar falando sobre a linguagem. É uma linguagem de tipagem forte, ou seja, se eu declarar uma variável como inteira, ela só vai deixar de ser uma inteira quando eu disser o contrário. Não adianta eu tentar implementar um ponto flutuante nela se eu não falar que ela vai virar um ponto flutuante. Então, se eu declaro variável A igual a 1, por exemplo, eu só vou conseguir fazer ela virar um 1.2, por exemplo, se eu modificar ela, se eu fizer um parse. O tempo de compilação de C Sharp ela é relativamente demorado. O relativamente aqui estou sendo bem generoso, porque ela é bem demorada. Ela foi baseada no C++. Uma curiosidade, inclusive, é que o Sharp, né, de C Sharp, ele vem de C++++. Opa, então, dá para ver aqui na hashtag, né? É um mais. Agora, toda vez que vocês forem olhar para o C Sharp, vocês vão enxergar aqui. Ele é um C++++. Ela foi feita para ser simples e moderna e possui diversos casos de uso. Ela já foi usada para desenvolvimento web, para aplicativo, para jogos, como a Unity, por exemplo. Ela foi feita em C Sharp, uma parte dela, e ela também é para programar em Unity, você usa C Sharp, normalmente. Para importar a biblioteca, a gente usa o user e o nome da biblioteca para importar, por exemplo aqui, using system. Essa system ela é importante para a gente conseguir ler e imprimir dados, então a gente já vai usá-la bastante. Praticamente todo o código vai ter um use system. Então a gente usa essa biblioteca e tem duas formas de a gente printar códigos. A primeira está aqui em cima, né? É o write line e somando os textos, concatenando eles com um mais e uma variável. Ou se eu quiser passar essa variável por referência, aí é só colocar ela entre chaves e o zero que está aqui vai assumir o valor dessa variável. Para ler, a gente usa o readline, né? Tem esse console na frente dos dois, né? Console writeline, console readline, e ele é bem tranquilo. Então, o x é igual ao console readline aqui. É bem fácil, né? Porque parece que eu estou literalmente escrevendo em inglês. Write line, escrever na linha. Read line, ler na linha. Então, isso fica bem tranquilo. A declaração de variáveis. A gente tem duas formas de declarar também. A gente pode declarar usando var, que aí ele vai atribuir automaticamente aqui, né, dinamicamente o valor da variável. Então, x é igual a 3, ele já vai declarar que o x é um inteiro, né? Ou eu declaro explicitamente, né? Inteiro y igual a 2, int y igual a 2. Os dois funcionam. Para fazer o casting, a gente vai usar o parse, que é o método parse. Então, tem duas formas aqui, né? Vou declarar a variável a. Quando eu for dar o readline nela, como toda linguagem que a gente viu, quando eu entrar com o readline, ele vai acreditar que é uma string, né? Mesmo que seja um número, né? 2. Se eu fizer 2 mais 2 entrando pelo console, ele vai colocar 22. Não está errado, mas está errado no nosso propósito. Então, se eu quiser declarar ela como um número mesmo, posso usar o float aqui ou o int. Nesse caso, eu estou usando o float de exemplo. E o parse para transformar ela em float. E o readline eu vou entrar com as variáveis. E aqui eu vou fazer uma soma, aí mostra a segunda forma de transformar essa variável, que é passando o tipo dela entre parênteses. Então a variável que antes era um float aqui e antes era um float aqui, vai virar uma soma de dois inteiros. Porque não tem como eu fazer um inteiro com a soma de dois floats, né? Até tem, se for fazer tipo 2,5 mais 2,5. Só que ele vai acreditar que é um 5.0, né? Ele não vai colocar 5. Então, para fazer uma soma de dois floats, ele tem que colocar os dois como inteiros. E aqui o writeline só para printar o resultado. If else, igualzinho que vocês veem em algoritmos em C++, if condição 1, else if condição 2, pode colocar quantos else if quiser, e o else para caso não esteja em nenhuma dessas. Estrutura de repetição, a gente tem 4. Agora eu vou falar das 3 primeiras, né? For, while e do. E mais para frente eu vou falar do for each. O for each é diferente porque ele usa em array, né? Ele não é convencional.
Mas o while, ele é igualzinho ao C++ também. Enquanto estiver rolando essa condição aqui, ele vai ficar repetindo o código. O for, a mesma coisa. Enquanto esse número for verdadeiro aqui, enquanto a condição for verdadeira, ele vai ficar rolando, repetindo. E aqui a gente pode incrementar o 1, né, o i, na verdade, com mais de um número, em vez de ser só sempre i mais mais. E em C++ também pode fazer isso. Né? Então, ao invés de colocar um i mais mais aqui, por exemplo, eu quiser somar de 2 em 2, coloco i mais igual a 2. Aí vai somando de 2 em 2, até chegar no número. E o do while também, mesma coisa. Vai ficar rodando aqui até a condição acontecer. Para declarar a função, a gente usa o comandinho public static e o tipo da função que a gente vai criar, seguido do nome dela e dos parâmetros que a gente vai passar. Aqui tem um exemplo bem simples, né? Estou declarando a função dobro, que é do tipo inteira, e tem o parâmetro inteiro também. E o que, que essa função vai fazer? Vai retornar o n que eu peguei daqui, multiplicado por 2. Vai retornar o dobro do valor que eu entrar com ela, né? Bom, arrays. Para declarar uma array, a gente declara como se fosse um objeto, né? Porque ele é considerado um objeto. Então a gente tem que instanciar com new. Então a array de inteiros aqui, array, vai ser uma nova inteira de 10 quadradinhos, 10 espaços, 10 bits. Eu atribuí o valor a um índice específico aqui, colocando que a array de 1 é igual a 2. Se eu quiser colocar a array de 3 é igual a 5 aqui, tanto faz. Aqui é só para mostrar que eu consigo atribuir direto para um índice. E para ver o tamanho total de uma array, todos os espaços estão preenchidos, né? Eu posso declarar ela como 10 aqui. Só que se eu preencher só 3 espaços, ela vai ter 3 lugares. Aí o tamanho total ele vai mostrar. No caso do exemplo que eu falei, vai mostrar como 3. E agora entra o for each. Ele itera sobre todos os valores que estão dentro de uma array. Então, eu vou criar aqui uma variável item. Esse var da variável que a gente viu lá atrás, né, declaração. E o item é o nome dessa variável. In, que é o parâmetro do for each mesmo. E array é a array que a gente criou aqui. Né, esse nome. Então, ele vai ficar rodando para todos os itens que estão dentro dessa array. Ele vai printar qual que é o valor desse item. Aqui eu poderia fazer mais coisas, né? Infinitas coisas que eu posso fazer dentro de um loop, como incrementar o valor do item, etc. Mas aqui ele vai pegar todos os valores que estão lá preenchidos e vai printar. Bom, agora chegando na parte de C++ de verdade, C++ não. Agora chegando na parte de orientação a objetos de verdade, a gente vai passar pelas classes. Para criar uma classe, a gente usa o comando class, bem tranquilo. E a gente também precisa setar os atributos na hora de declarar eles, com getters e setters. Para fazer isso é bem fácil. A gente só precisa colocar entre chaves o get e o set. Então, sempre que tiver um get e um set, a gente coloca aqui e já vai ter automático. A gente tem que setar ela como pública dependendo do escopo do projeto, né? Porque para pegar um getter e um setter, geralmente é público. Mas pode ser privado também, se preferir. Então, a classe cachorro aqui tem um nome, uma idade e uma raça, né? Um string, um inteiro e um string. Tudo público e com os métodos getters e setters aqui. O construtor, ele é bem simples. A gente passa direto pelos parâmetros. Então, aqui é a classe que a gente criou, né? Que é o dog. A gente vai usar public, o nome da classe e os parâmetros que a gente vai pegar. Então, o nome eu vou pegar daqui de cima, né? A idade aqui de baixo. E a raça eu vou setar como desconhecida. Eu não sei a raça do cachorro, um vira-lata, por exemplo. E eu também não estou passando no construtor. Então eu já tenho que declarar aqui. Mas eu poderia colocar aqui também a raça dele. Também funcionaria. Os métodos. Para usar métodos, a gente usa o public e o tipo. Então aqui, por exemplo, uma void print dog. Então public porque ela é pública, o tipo dela é vazio e o nome da classe, do método. Ele vai printar aqui o nome, a idade e a raça do cachorro, basicamente.
Para criar um objeto e pegar os valores, a gente declara a classe nome do objeto é igual a new classe, a gente passa todos os parâmetros, que a gente fez o construtor, né? Aqui é o construtor. E para chamar um atributo ou método específico, a gente usa o nome do objeto que a gente instanciou, ponto o nome do método que a gente precisa, ou o nome do atributo, né? Aqui tem um exemplo, o new dog, estou criando um cachorro usando esse construtor que eu fiz aqui. Esse código aqui eu vou mandar junto, é um código de exemplo, vai ficar junto da aula. Então aqui eu estou criando um cachorro, o nome dele é Charo e ele tem 11 anos. Então aqui, se eu quiser pegar um atributo X, eu vou colocar o nome do cachorro no atributo X. E para printar, chamar o método, eu coloco dog, né, que é o nome do objeto, e print dog, que é o nome do método que a gente criou aqui. Encapsulamento, a gente só precisa usar private, que encapsula já, bem fácil. E herança, para a gente usar a herança, a gente vai usar os dois pontos. Então, classe filho vai herdar da classe pai. Então, é sempre filho, depois pai, com os dois pontos. E a gente pode usar também a palavra base, que é tipo super. A gente vai pegar os valores do atributo da classe pai e pode usar isso para definir o construtor também. Então aqui, o big dog, que é o filho, vai herdar do dog, e ele vai ter o atributo público inteiro de tamanho, com o getter e um setter, e ele vai herdar do cachorro, né, o nome e a idade, só que ele vai ter seu próprio nome e idade aqui também. E o tamanho dele, que eu vou preparar como de tamanho, vai ser igual a esse tamanho. Aqui não tem aquele this tamanho, mas basicamente é o this tamanho é igual a tamanho. Polimorfismo. Para usar um método de mesmo nome, e se a gente quiser ter retorno diferente de um método do mesmo nome, a gente vai usar a palavra override. Então, por exemplo, print dog que a gente criou lá atrás. Se a gente quiser colocar mais alguma coisa, por exemplo, aqui eu vou colocar a breed, né, a raça do cachorro, eu tenho que dar um override, senão ele vai fazer a mesma coisa do outro lá. Então, o polimorfismo basicamente é um override e já funciona. Então, write line aqui, nome, idade e raça. Bom, agora aqui o exercício. Para criar uma classe cachorro, contém nome, idade e o método que imprime o nome do cachorro. Basicamente isso daqui é o que a gente já fez no exemplo ali. É só modificar algumas coisas. Aqui já tem o cachorro grande, né, big dog. A gente vai criar também a cachorro pequeno, que é a mesma coisa da grande, só que pequeno, que vão herdar do cachorro. Criar um atributo privado para o cachorro grande, né, para praticar o encapsulamento. E criar um método chamado showIdade, tanto no cachorro grande quanto no pequeno, para imprimir a idade deles. E, por fim, tem que criar 3 objetos, né? Um do cachorro, o base, né, o classify, um do cachorro pequeno e o cachorro grande, que são os filhos. E imprimir todos os métodos e atributos de cada uma dessas classes. É isso. Eu acho que esse exercício está bem tranquilo, porque, como eu disse, eu vou subir esses códigos de exemplo aqui. E nele já tem praticamente tudo pronto. E é isso. Próxima aula vai ser outro paradigma já. Eu vou ver certinho qual que eu vou passar. Talvez eu passe o lógico na frente do. Eu acho que eu vou fazer isso. Enfim, obrigado pela atenção e até a próxima.